Olá, hoje eu vou te explicar sobre o quarto capítulo da Ciência de Ficar Rico, que trata sobre o primeiro princípio da ciência de ficar rico. Portanto, preste muito atenção nesse vídeo, assista até o final, porque realmente você poderá aprender algo muito importante para a sua vida nesse quarto capítulo. Então vamos direto ao assunto. Afinal de contas, qual é o primeiro princípio da ciência de ficar rico? O primeiro princípio é o pensamento. Então, entenda o seguinte: para você efetivamente ficar rico, você precisa aprender a pensar naquilo que você quer e parar de pensar naquilo que você não quer. Então, esse é o trabalho que você precisa desenvolver. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar desenvolver e usar uma faculdade mental muito importante que você possui, que é a sua força de vontade. Então, sem a utilização da sua força de vontade, você não vai conseguir pensar do modo certo. Você não vai conseguir pensar naquilo que você quer e os seus pensamentos vão acabar sendo pensamentos aleatórios, pensamentos confusos, pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Então, esse primeiro princípio ele é muito importante porque é onde tudo começa. Você precisa começar a dar a sua atenção ao assunto que você quer desenvolver em sua vida. Então, se você pretende efetivamente ficar rico, a primeira coisa que você deve fazer é começar a estudar o assunto. Você precisa começar a estudar sobre riqueza. E você precisa fazer o seguinte: você precisa esquecer o oposto da riqueza, que é a pobreza. Então, deixe a pobreza para lá. Esquece a pobreza e comece a prestar atenção na riqueza, porque assim você poderá formar uma mentalidade de uma pessoa rica e essa mentalidade é que pode efetivamente fazer acontecer em sua vida aquilo que você deseja. Você precisa começar a pensar na verdade das coisas e não nas aparências. Porque o que acontece é que muitas pessoas não conseguem pensar em um objetivo maior para a sua vida, porque elas só conseguem pensar de acordo com aquilo que acontece ao seu redor. A maioria, a maioria das pessoas, elas pensam, elas pensam de acordo com aquilo que elas experimentam pelos seus cinco sentidos. Então, se você é uma dessas pessoas que você pensa apenas por aquilo que você vê ao seu redor, apenas pelas circunstâncias que te cercam, então você não vai conseguir pensar a verdade. Porque se você está cercado por um ambiente de pobreza, fica muito difícil você pensar o oposto disso. Você acaba se deixando influenciar pelas circunstâncias, por aquilo que acontece ao seu redor, pela opinião das outras pessoas, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você experimenta pelos seus outros sentidos. Então você acaba se deixando influenciar por isso e aí você está se deixando levar pelas aparências. Então isso são aparências. Isso não é verdade, porque a verdade é você pensar naquilo que você deseja, naquele seu objetivo mais nobre, naquele seu objetivo mais elevado, naquilo que efetivamente você quer alcançar em sua vida. Então é muito importante você entender o seguinte, que entre a pobreza e a riqueza é a verdade e a pobreza é apenas uma aparência externa, uma circunstância, uma condição de vida que foi causada pela mentalidade negativa, pela mentalidade pobre da maioria das pessoas. Mas a grande verdade é que existe a riqueza, porque a grande fonte de energia do universo, ela pode gerar todas as coisas. Então, existe uma fonte, existe uma substância original de onde provém todas as coisas. E se existe uma fonte infinita de energia, e essa energia pode se transformar em qualquer coisa que você desejar, então se hoje existe pobreza no mundo, é porque a mente de algumas pessoas foi para o lado da pobreza, a mente de algumas pessoas, de forma inconsciente, de forma involuntária, ela foi para o lado da pobreza, ela observou a pobreza, ela se compadeceu com a pobreza, ela se comoveu com a pobreza. Então, a pobreza tocou o sentimento de muitas pessoas e por isso que a pobreza se materializou. Então, para você materializar a riqueza em sua vida, você precisa daí fazer o contrário do que a maioria das pessoas fazem. Você precisa estudar sobre riqueza. Você precisa despertar
uma emoção em você, um desejo intenso por você ficar rico, por você ter abundância, por você ter prosperidade em sua vida, por você ter sucesso em sua vida. Você precisa se emocionar com o sucesso, com a riqueza. Você precisa sentir esse desejo pela riqueza, senão você vai continuar sendo pobre, você vai continuar no mesmo lugar. Então, esse primeiro princípio da ciência de ficar rico é muito importante realmente você entender, porque você precisa começar a pensar dessa maneira, desse modo certo, que é o que poderá efetivamente te levar a você alcançar tudo aquilo que você deseja. O Wallace de Watts, ele nos diz o seguinte: o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas materiais por meio da substância sem forma do universo. O que é a substância sem forma? A substância sem forma é a fonte infinita de energia que permeia, que penetra e que preenche todos os interespaços do universo. Então, essa fonte de energia, ela vai se moldar conforme os seus pensamentos. Então, através do seu pensamento, você pode criar as riquezas materiais para a sua vida. Mas primeiro, você precisa criar, então, esse projeto mental. Você precisa ver na tela da sua mente a imagem da riqueza que você deseja ter em suas mãos. Então, primeiro, você precisa dessa imagem mental para depois essa coisa que você pensou, ela poderá ser materializada pela matriz divina, pelo universo, pelo campo das infinitas possibilidades e poderá ser entregue a você através da sua ação. Então, primeiro você precisa adquirir essa habilidade de pensar naquilo que você quer e parar de pensar naquilo que você não quer. Então, aqui está realmente o grande segredo e o grande significado do primeiro princípio da ciência de ficar rico, ou o quarto capítulo aqui do livro, A Ciência de Ficar Rico, que o autor Wallace de Watts dedicou o seu tempo para nos ensinar sobre isso. Porque o que acontece? Quando você examina as aparências da pobreza, você está reforçando isso em você. Você está reforçando uma mentalidade de pobreza em sua vida. Então, quando você fala de crise, quando você fala de desemprego, quando você fala com as pessoas que a vida não está fácil, quando você comenta sobre assuntos que te levam à ideia da pobreza, quando você estuda a pobreza, então você reforça a ideia da pobreza dentro de você, você reforça a fé, a crença na pobreza dentro de você. Então você precisa fazer o contrário, você precisa começar a falar sobre riqueza, você precisa estudar as pessoas ricas, as pessoas que obtiveram sucesso em sua vida. E aqui é muito importante eu fazer uma distinção, porque existem dois tipos de busca de riqueza. A primeira busca pela riqueza é a busca competitiva, onde a maioria das pessoas estão. E aí eu não aconselho você a seguir por esse caminho. E a segunda busca pela riqueza é a busca pela riqueza criativa, que aí sim, aí eu aconselho você a seguir pela riqueza criativa, que é onde você enriquece e você leva junto com você as outras pessoas. Você sobe por uma escada e você deixa essa escada para que as outras pessoas possam subir atrás de você. Então você faz questão de promover as outras pessoas juntamente com você. Enquanto que com o plano competitivo, você pode ficar rico e aí você derruba a escada pela qual você subiu para que nenhuma pessoa suba atrás de você. Mas aí, quando você enriquece pelo método competitivo, pode acontecer o seguinte: o mesmo poder que te eleva, esse mesmo poder ele te derruba. Então, essa riqueza conquistada no plano competitivo, ela é sua hoje e amanhã ela passa para as mãos de outra pessoa. Então, não é uma riqueza permanente, não é uma riqueza duradoura quando você compete, quando você passa por cima do direito das outras pessoas, ou quando você tira algo de alguém. Então, você não precisa destruir o outro para você crescer, para você ter sucesso, para você ficar rico, mas você pode crescer através do método criativo, que aí você não precisa tirar nada de ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém. Pelo contrário, você ainda ajuda as outras pessoas, mas a primeira coisa então é você aprender a pensar naquilo que você quer e parar de pensar naquilo que você não quer. Então você precisa ter essa habilidade de dominar os seus pensamentos conscientes, e isso se chama maestria mental. Então quando você adquirir essa maestria mental de começar a pensar
em seus objetivos e parar de pensar naquilo que você não quer. Então, você não se previne de uma coisa negativa pensando nessa coisa negativa. Eu estou cansado de falar isso, mas é muito importante eu repetir para que você realmente possa fixar na sua mente, porque esse conceito realmente é muito importante. Você não consegue uma coisa pensando no oposto dessa coisa. Então, se você quer ter mais saúde, você não deve estudar a doença. Se você quer ter mais saúde, você precisa entender quais são as metas que você pode fazer para você ter saúde. Então, se você quer ficar rico, você não deve estudar a pobreza para você se prevenir da pobreza, mas você deve aí escolher pelo menos 3 metas para você ficar rico. Lembrando que metas são ações práticas, são etapas que você deve cumprir, que você deve fazer efetivamente na prática para você alcançar o seu objetivo. Então, esse primeiro princípio da ciência de ficar rico, resumindo aqui, ele te diz que para você ficar rico, você precisa começar pelo seu pensamento. Então comece criando essa mentalidade de sucesso, estudando sobre sucesso, estudando sobre riqueza, falando sobre sucesso, procurando pessoas também que queiram falar sobre isso para você formar a sua mente mestra de estudo, para você ter esse companheirismo intelectual e parando de dar atenção ao oposto daquilo que você quer, parando de estudar pobreza, parando de comentar com as pessoas sobre crises, sobre desemprego, sobre situações adversas, sobre problemas financeiros. Então não comente os seus problemas financeiros, não reclame da falta de dinheiro, foque naquilo que você pode obter, foque naquilo que você pode fazer, foque nos seus objetivos. Então tenha um objetivo financeiro para a sua vida e eu vou dar aqui uma dica muito importante que você já poderá aplicar a partir de agora. Então quanto você ganha atualmente, qual é o seu salário, qual é o seu recebimento mensal. Então vamos supor, se hoje você recebe R$ 3.000 por mês, então faça o seguinte, a partir desse momento feche os olhos e imagine você recebendo daqui um ano, você recebendo o dobro do que você recebe atualmente. Então dê um prazo para que isso aconteça. Então feche os olhos e imagine daqui 12 meses, exatamente, daqui 12 meses. Então marque uma data específica aí na sua mente e escreva no papel também. Então daqui 12 meses você vai estar recebendo R$ 6.000. Então se hoje você recebe R$ 3.000, daqui um ano você vai estar recebendo R$ 6.000 por mês. Então, esse é o seu primeiro objetivo financeiro. Então, a partir do momento que você fixar a sua atenção nesse seu primeiro objetivo financeiro, você está começando a se alinhar aqui com a ciência de ficar rico. Você está cumprindo aqui o 4º capítulo, que é o primeiro princípio da ciência de ficar rico, é você dominar o seu pensamento, você colocar um objetivo na sua mente e você fixar a sua atenção nesse objetivo e você esquecer o resto. Então, a partir de hoje, coloque em prática esse ensinamento aqui, que eu garanto que a sua vida pode mudar e pode melhorar muito. Eu te agradeço pela atenção, eu sou Cláudio Kister, este é o seu canal Segredos do Sucesso. Curta esse vídeo, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que esse canal possa crescer cada vez mais. Um abraço e até o próximo vídeo.